Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores, boa tarde. Vamos continuar o ciclo de conferências sobre eleições e reflexões, apresentando hoje o ilustre conferencista Sérgio Bessermann Viana, que vai falar sobre a representatividade na democracia brasileira. Ele é professor do Departamento de Economia da PUC do Rio de Janeiro, ecologista, estuda e trabalha com as consequências econômicas e sociais da mudança climática global desde 1992, tendo participado do Executive Program on Climate Change and Development no Harvard Institute for International Development da Universidade de Harvard. É presidente do Grupo de Trabalho da Rio+20 e da Câmara Técnica de Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Participou da missão brasileira em 2 conferências das partes da Convenção Quadro da Mudança Climática e da reunião C40, Cidades contra o Aquecimento Global, em Nova York, em 2007, e em Copenhague, em 2009, juntamente com os prefeitos das cidades como Londres, Bogotá e Madrid. É membro da ONG Worldwide Fund for Nature, WWF, da Fundação Roberto Marinho, da FUNBio e do Conselho Diretor da International Conservation. Comentarista de sustentabilidade da Globo News, comentarista da cidade da Rádio CBN e articulista do jornal Globo. Bessermann foi também diretor de planejamento do BNDES, presidente do IBGE e do Instituto Pereira Passes. Com a palavra, o professor Sérgio Bessermann Viana. Muito obrigado, academia, pelo muito honroso convite, ao presidente pela apresentação. Se bem que toda vez que alguém lê um currículo, eu me lembro de um lindo ensaio do professor Leandro Conder, curto ensaio, que ele diz que se alguém quer mostrar efetivamente quem é, nunca deveria apresentar o currículum vitae, porque o currículum vitae é uma seleção editada do que deu certo. Se alguém quer mostrar quem é, deveria revelar o seu currículo mortis. Eu tentei isso, mas errei, apoiei um cara, ladrão, depois fui para lá. E é uma imensa honra. Eu, quando era presidente do IBGE, junto com o então ministro da Cultura, Francisco Verfort, passamos uma das principais casas, não o prédio, mas a casa mais bem conservada do IBGE ali na Mangueira, ao Centro Cultural Cartola. E o neto do Cartola, então, fez uma cerimônia e tal, e eu estava lá achando que ficaria apenas assistindo a tudo, emocionada, mas como público, e de repente fui convocado, me colocaram na mesa, e o neto do Cartola, João, disse... E passo a palavra, para minha surpresa, ao ilustríssimo doutor Sérgio Bessermann. Eu fui pego completamente surpresa e fiz o melhor discurso que eu jamais fiz na minha vida. Disse, João, eu já fui chamado de ilustríssimo mais de uma vez, mas nunca fui. Agora, ao lado de Nelson Sargento e Dona Zica, eu sou. Então, eu estou me sentindo muito bem, com a imensa honra de tê-los a todos como ouvinte e desafiado nesse tema. Eu adotei algumas coisinhas do meu BlackBerry de papel aqui. Eu vou contrariar um pouco a metodologia correta, mas gostaria de começar chamando a atenção para isso. Fui criado numa tradição de análise da realidade política que começava por análise da conjuntura internacional, depois vínhamos a análise da conjuntura nacional, depois a análise da conjuntura local. E eu acho que, de certo modo, para um bom entendimento do que se passa no Brasil, especificamente o gigantesco fosso aberto entre os representantes e os representados, um grande fosso, essa é a minha opinião. Meu irmão dizia que todo economista brasileiro é careca.
Aí vem lá, careca, porque ele, 20 anos, todo santo dia, sai, meu Deus, errei de novo. Então, mas são minhas opiniões. O fosso é gigantesco hoje. Apesar de um processo tão extraordinário quanto a emergência para padrões de consumo superiores de dezenas de milhões de pessoas e da conquista da presidência da República e do poder político por força política, no caso o PT e o presidente Lula, que tem uma identidade na qual o povo se sente representado para além de uma elite que tem as mesmas convicções ou ideias. Quer dizer, apesar de uma coisa tão fantástica quanto essa, o pano de fundo do convidado fala sobre o título que me foi proposto, a representatividade na democracia brasileira, é esta opinião de que ela é baixíssima, declinante, e que nós temos uma democracia, sim, mas uma democracia de muito baixa qualidade. Então, sendo essa forma como eu vejo o quadro, democracia de baixa qualidade aqui quer dizer duas coisas. Uma sobre a qual se chama mais atenção, que é justamente a distância entre os eleitos e os que elegem, a falta de vínculo, apesar do fenômeno presidente Lula e crescimento econômico da década. Mas há um segundo aspecto que eu acho ainda mais relevante, que é a incapacidade de tomar certo tipo de decisão, um excesso um excesso realmente, mesmo para um país continental, um país gigante, um país que se move lentamente, como é da história de países grandes como o nosso, uma incapacidade, às vezes, até mesmo de formular a questão. Então, muitas vezes, nós não nos fazemos as devidas perguntas. Um psicanalista francês, André Green, disse certa vez que a resposta é a infelicidade da pergunta. Resposta, quando chega, não importa muito, o assunto já está meio resolvido. Pergunta é bom. Então, por exemplo, gosto desse exemplo, pensar a democracia brasileira sem considerar que 9 em cada 10 homicídios do país nunca serão esclarecidos, nem investigados, não faz nenhum sentido. Um país onde matar tem custo quase zero, tem que considerar essa realidade ao se pensar enquanto uma democracia. Se levar em conta que quem morre impunemente são as camadas de renda mais baixa e o povo, isso é assimétrico, ou seja, um país onde matar o povo tem custo zero, você nunca será, não é preso, você nunca será incriminado ou julgado. 9 em 10. Não pode deixar de considerar isso numa democracia. E, no entanto, geralmente a gente sequer pensa sobre essas e outras coisas. Então, nós temos, na minha opinião, uma democracia de baixa qualidade, muito baixa qualidade, que tem dificuldades para tomar decisões mais difíceis e que tem dificuldade para se formular as boas perguntas, que é o que geralmente transforma uma sociedade. Nós nos formulamos perguntas bobas, de um modo geral. Precisamos avançar nisso, mas precisamos, para avançar, entender o porquê. E aí eu volto a como comecei, dizendo o correto seria começar pela crise na política global. Nós fomos parte do mundo. A sociedade brasileira é globalizada desde os seus primórdios. Pessoalmente, agora não é de brincadeira, provavelmente errado, porque é um pensamento muito minoritário, eu, por exemplo, não acho que a nossa gigantesca desigualdade, cicatriz mais profunda da nossa sociedade, deva buscar sua principal explicação em alguma especificidade nacional, sequer o escravismo.
Nós somos desiguais como somos porque nós somos muito parecidos com a única sociedade que é muito parecida conosco, a sociedade global. O mundo é tão desigual quanto nós. Mais do que Belíndia, nós somos um pouco de tudo. Nós temos Bélgica, Índia, África, Estados Unidos, e o que explica a nossa desigualdade é que sempre estivemos não fora, mas no miolo dos acontecimentos, desde a expansão ultramarina. A primeira commodity, açúcar, o ouro, buracos do Brasil, igrejas em Portugal, fábricas na Inglaterra, na fórmula clássica, então a própria Revolução Industrial, e depois a primeira mercadoria de massas da história econômica, o café. E é por aí que a nossa desigualdade deve ser buscada. A nossa crise política atual, ela não aparece, porque, antes de entrar novamente no assunto, outro parêntese, desde o livro sabemos que há vacas gordas e vacas magras. O custo maior da baixa qualidade da democracia brasileira não aparece nem aparecerá em tempos de vacas gordas. Em tempos ou do boom econômico antes da grande crise de 2008, ou dessa maré que ainda nos leva, na minha opinião de economista, mas não é nosso tema hoje, por pouco tempo, aos países emergentes a continuarem escapando da grande onda histórica que é a grande recessão, a grande depressão de 2008. Então, como temos vivido vacas gordas, ainda que com nuvens não muito alvissareiras no horizonte, o custo de termos dificuldades para tomar decisões ou nos perguntarmos as boas perguntas aparece baixo. Quando vierem as vacas magras, e isso não depende de nós, é a vida como ela é, vacas gordas e vacas magras, esse custo, o custo da baixa qualidade da democracia brasileira, provavelmente aparecerá de uma forma muito mais robusta. A parte da explicação, entrando então na linha maior do que preparei para conversarmos, se deveria começar pela crise política global, pela crise da democracia representativa no planeta. Nós somos parte dela, nós não somos algo diferente. Nós vivemos a mesma realidade. Peço perdão, porque seria um anticlímax, mas em vez de seguir a boa metodologia, vamos fazer o contrário. É errado. Vamos começar pelas especificidades brasileiras, sempre com a ressalva de que é a forma brasileira como este fenômeno global que existe nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Itália, e que já vem se manifestando sucessivas vezes, basta olhar a história política, e continua irresolvido. E quem disser que entende o que está acontecendo agora no miolo do furacão está mentindo. Nós estamos no olho de um grande furacão histórico. É a forma como elas se apresentam no Brasil, dada a nossa história. Século XIX, dois jovens, Karl Marx e Friedrich Engels, escreveram um livro do qual eles não gostaram. Enfiaram numa gaveta e não mandaram para publicação. Foi achado. Nesse livro tinha uma frase que eles não gostaram, tinham riscado. Essa frase começa o livro e é uma das frases mais geniais jamais ditas. A ideologia alemã, e começa com: só existe uma ciência, a ciência da história. Quando eles escreveram isso, imaginavam estar falando apenas das ciências sociais. Hoje nós sabemos que isso é verdade não apenas para a história humana, mas até para a história natural. Nada em biologia é compreensível a não ser a luz da evolução, é a frase de um biólogo Dostoiévski, clássica. E até, mais recente nos últimos anos, que até mesmo as leis imutáveis do universo são essas leis porque o universo teve esta história. Outras histórias levariam ou levam a outros universos. Tudo é história. E aí, no nosso caso, a história contém algumas particularidades. Nós tivemos uma extensão lenta, longa, gradual, segura. Vejo aqui meu
ex-comandante de BNDES, fez prefeito Saturnino Braga, um dos protagonistas desse avanço na direção da democracia, mas o sistema político é como se tivesse ficado numa redoma e não sido objeto de uma Assembleia Nacional Constituinte. Os senhores constituintes não mexeram na legislação eleitoral. Uma explicação imediata é corporativa. Para que mexer nas regras com as quais eles mesmos se elegeram? Os deputados, então deputados constituintes. Outra explicação foi o fato do processo constituinte ter sido um tanto conturbado e tudo trabalhado na direção de um parlamentarismo que, na horinha final, tornou-se presidencialismo, gerando, então, sistemas em que racionalidade não esteve muito presente. Por um lado, isso deu origem a um fenômeno que iremos ouvir aqui o criador da expressão e um dos grandes teóricos, o professor Sérgio Abranches, que é o chamado presidencialismo de coalizão. Imagino que meu amigo Sérgio vai também olhar para uma das origens do presidencialismo de coalizão, essa coisa bem brasileira, todo um sistema montado para ser algo e que no final tem a peça-chave do poder sendo outra coisa. Mas deu origem também a alguns outros problemas. Quando se trata do poder, e a democracia diz respeito mais a interesses do que a uma representatividade plena, como sabemos, mas se faz através de um processo com todas as liberdades democráticas asseguradas. Em se tratando do poder, é inevitável que o dinheiro, os recursos, tenham um peso. O que se procura é maximizar a transparência, os pesos e contrapesos, para que o dinheiro não seja decisivo. Mas em qualquer sociedade democrática, ocidental ou não ocidental, o dinheiro terá um peso. No caso do Brasil, somos, e eu vou citar apenas o nome do autor do que mais nos ensina a respeito, e fica tudo dito sem perdermos muito tempo, somos uma sociedade patrimonialista, onde, como Roberto da Mata nos ensina, Faoro já nos lembrava, onde o acesso à riqueza, historicamente, não teve tanto a ver com competição de mercados e muito mais a ver com laços com o Estado, de capitanias hereditárias até aos fenômenos mais recentes. Somos uma sociedade patrimonialista. Então, de cara, sempre tivemos em nossa história essa relação entre Estado e negócios que nublava um pouco o acesso ao dinheiro com o qual se ascende, não sozinho, mas se chega, é ingrediente da chegada ao poder, a conquista do poder. Nada foi pensado a esse respeito em 88, durante a Constituinte. Nós ali já tínhamos, mas a história ainda não estava tão clara, mas já tínhamos 8 anos de Ronald Reagan, Margaret Thatcher, e estávamos no primeiro terço da longa jornada que nos leva até a reabertura da história com a grande crise de 2008. Bom, fala o economista, mas que não acha que o que explodiu foi nenhuma bolha imobiliária, que isso é ridículo. Pensa muito como George Soros, para falar de um especulador filósofo. O que explodiu é a super bolha dos últimos 25 anos. Se a gente tirar, e aí seria longo falar sobre isso e outro tema, mas se a gente tirar 25 anos de 2008, nós cairemos em 83. Então, nós estávamos no início dessa longa jornada em que o mercado e a economia de mercado, a economia capitalista, o dinheiro como sendo não apenas o de longe o mais importante, mas tudo, ela tinha mal começado, o paroxismo do mercado. Depois nós continuamos nos aventurando nisso até explodir tudo em 2008 e a história reabrir.
mas parecia, num determinado momento, por exemplo, 999 em 1000 economistas diriam na primeira década de 90, primeira metade da década de 90, e até durante toda ela, que nós nunca mais teríamos crise econômicas. Que a sintonia fina dos bancos centrais do G4 e a internet tinham gerado um mundo que nunca mais teria crises econômicas. Fukuyama escrevia o fim da história. E nós acreditávamos que o mercado era capaz não apenas de tudo, como também de se autorregular. Como se tirante Deus fosse possível alguém capaz de tudo e ainda por cima de se controlar. Então a história parecia uma história onde deixa a economia de mercado acontecer, outros valores serão sempre subordinados, podem se fazer valer, mas... E o mercado irá resolvendo os problemas agora numa escala planetária, numa escala global. Então, se a gente juntar um sistema eleitoral onde o dinheiro já tinha o problema de pesar na política um pouco mais do que nas democracias ocidentais do hemisfério norte, por conta da nossa tradição patrimonialista, com uma era de paroxismo do mercado e um capitalismo ascendente, num determinado momento nós chegamos, e esse é um dos problemas atuais, a um peso excessivo do dinheiro na ascensão a ser deputado federal, a ser deputado estadual, a ser membro do executivo, a ser um senador. Cientistas políticos às vezes discordam com alguns grandes nomes com os quais aprendo muito. Eu já discuti isso. Eles dizem: você está enganado, Sérgio, isso é ingenuidade sua. Como se fosse possível um economista formado no BNDES ser ingênuo e sobreviver, né, doutor Saturnino? Isso é ingenuidade sua. Em todo o país do mundo é assim. Eu falei: não, meu filho, isso é uma ingenuidade sua, que não sabe que dinheiro depende de quantidade. Um primeiro-ministro alemão durante 12 anos é pego num caixa 2 e acaba a carreira política dele. O premier Helmut Kohl. Estávamos falando de $1 milhão. $1 milhão aqui no Brasil é assunto de vereador de... E lá é a terceira economia do mundo, não é o Brasil. Aqui, correio e não sei o quê, é 4 milhões, é 10 milhões, 15 milhões. E sem ter uma tradição de mercado por detrás que ajudasse a tornar isso um pouco mais distribuído. Então, o dinheiro passou a pesar muito. O fato do dinheiro pesar muito se infiltra dentro do processo seletivo. É um processo cheio de camadas, é assim em todo lugar, nunca é perfeito. Todo mundo gosta muito daquela frase do Churchill: a democracia é o pior de todos, é o pior regime que existe, à exceção de todos os outros. Ele tem uma outra também que diz respeito a todos nós, porque todos nós somos eleitores comuns. Pouco importa se um é doutor e outro é garçom. Mas o Churchill também dizia que o melhor argumento contra a democracia é uma conversa de 3 minutos com o eleitor comum. A democracia tem que enfrentar todas as barreiras existentes no processo cultural. Só que quando, para você chegar, por exemplo, no Brasil de hoje, eu diria que para um sujeito se candidatar a deputado, ele, para entrar no jogo, ele já tem que ter aí uns R$4 milhões no bolso. Para entrar no jogo, né, para saber se vai se eleger ou não, dadas as nossas regras. Nós somos um país sui generis. Tem a história do Márcio Moreira Alves, o grande jornalista: só existe do Brasil e não é jabuticaba, é besteira. Bem, o que nós temos no Brasil, ou é do jabuticaba, não é. Existe uma espécie de voto distrital, mas é o voto distrital no Estado. Então, o deputado federal e o deputado estadual se elegem com base no eleitorado do Rio de Janeiro. Significa um mega super distritão. Se ele disputasse o voto em Copacabana, à esquerda, sou de esquerda, isso não é certo nem errado, é só meu jeito de ser. Para minha mãe não puxar minha orelha, senão estou ferrado.
Se você disputa os votos do distrito de Copacabana, um gasta 4 milhões de reais, o outro gasta 200 mil reais. O que gasta 4 milhões de reais vai ter muita vantagem, mas todo mundo vai conhecer o que gasta 200 mil reais. Se você disputa voto em 12 milhões de eleitores, o que gasta 200 mil reais vai ser nem conhecido por um subconjunto que lhe dê alguma chance. Então, a gente já começa com um processo seletivo, que é a mesma regra do sistema militar, que favorece tremendamente o dinheiro. Aí, dentro dos partidos, e são atraídos, são selecionados para a carreira política, não as pessoas, não em função... Se o principal fator competitivo é o dinheiro, quem vai ser competitivo em crescer dentro de um partido, dentro do sistema político, não é quem tem a melhor ideia, não é quem agrega mais em torno de ideia, é quem tem mais dinheiro. Esse é o cara mais competitivo, ele é que é o que vai fazer carreira. E aqui fala, eu gosto muito de um ditado popular norte-americano que diz hate the game, not the players. Odeio o jogo, não os jogadores. Essas são as regras do jogo, como a gente tem hoje. E quem tem dinheiro leva uma vantagem gigantesca. Se somarmos isso, e aí o fenômeno global está muito presente, a perda do valor das ideias e do próprio poder da retórica, da argumentação, na política em grego é agregar em torno de ideias. Hoje a gente não as tem distribuídas no desenho político. Eu não acredito em negócio que não existe direita ou esquerda. A gente pode discutir o que é isso, mas a geometria da política existe. O que embaralhou é que espalhou tudo para tudo quanto é lado. Eu sou um ecologista. Se eu fosse deputado federal, eu seria da Frente Parlamentar Ambientalista. Mas isso é um absurdo. Total absurdo. Então, estou falando só para dizer que meus amigos que estão lá no Congresso são da Frente Parlamentar Ambientalista. Parabéns, não tem outro jeito, seria o que eu teria que fazer também na situação de vocês. Hate the game, not the players. Vocês estão jogando o jogo, mas é um absurdo. O sujeito não se sente na menor obrigação de discutir dentro do partido dele, grupamento de ideias, em partido ou político, política agregar em torno de ideias. Porque ele pode, o partido dele vota todo a favor do relatório lá do Código Florestal, ele é do mesmo partido, nem discute lá dentro, porque ele é membro da Frente Parlamentar Ambientalista. E esse é só um exemplo, vale para todo e qualquer assunto relevante da vida nacional. Ser ou não de algum partido, hoje não faz a menor diferença. Você encontra de tudo, em tudo quanto é lugar, exceto pequenos rótulos um pouco mais para lá e para cá, algumas coisas muito mais genéricas. Então, isso tudo torna muito... Fala-se muito em reforma política, antes de entrar com o tempo que me restar no assunto global, e eu acho muito importante, indispensável, quase necessária, uma reforma política refundadora da República. E acho que ela virá algum dia, por alguma forma. Mas, veja, não é que eu acho que algum sistema político seja mais meritório do que isso. Na verdade, eu acho que ter uma opinião sobre isso é autoritário. Não existe nenhum sistema político que fará o povo brasileiro votar melhor, pelo simples fato que não existe isso, votar melhor. Votar melhor é votar, obviamente, mais parecido comigo. E isso vale para todo mundo. Então, não existe votar melhor. Despotismo esclarecido, basicamente, é quando o esclarecimento do déspota é o mesmo que o seu, porque, para todos os demais, é uma ditadura ferrenha, né? Então, não existe isso de votar melhor, portanto, ninguém pode defender um sistema político que fará votar melhor, ou, no caso do nosso tema, aumentar a representatividade. Não existe isso, não pode existir. Mas podem existir formas eleitorais e políticas que ajudem a realizar um único objetivo: reduzir o peso do dinheiro no sistema político brasileiro, para que a competição política dentro e fora dos partidos políticos passe também, vai sempre passar por um pouco de dinheiro, mas passe também
por outros valores, por ideias, por capacidade, carisma, capacidade de aglutinação, articulação social, porque hoje a competição é por dinheiro. E isso enviesa o sistema político brasileiro. Tive a grande honra de participar um pouquinho do chá e do lanche, e conversávamos, antes da chegada da presidência até. E a outra coisa que eu defendo, além de mudar as regras para reduzir o peso do dinheiro, e aí não vou nem entrar no mérito de como, vamos discutir como, mas reduzir muito o peso do dinheiro, distrital, financiamento público, vamos discutir. O objetivo tem que estar claro, diminuir o peso do dinheiro. E defendo o voto facultativo. Eu acho que o voto obrigatório não está dando um direito, ele está retirando um direito do povo brasileiro. Só através do voto facultativo é que o povo brasileiro poderá expressar o que ele acha da representatividade na democracia brasileira. O voto nulo e o voto branco não servem para isso. O voto nulo e o voto branco até culturalmente no Brasil, mas de um modo geral, ele é um voto contra-político. Isso não é bom. Não há jeito de transformar as coisas a não ser na política. O não ir votar é dizer, a política que vocês estão fazendo não me interessa, não vou votar. E aí a gente olha e diz, a gente lê o noticiário sobre a Argélia hoje, discutindo percentuais de abstenção para decidir se está dando certo ou não o processo político. A gente vê quantos votam na França, nos Estados Unidos, como um indicador da representatividade na democracia brasileira. E nós estamos sem esse indicador. E o voto facultativo, além do mais, tende a baratear o voto. É claro que alguém pode dizer, não, a gente vai comprar o cara, a gente compra o cara, vai dar um dinheiro, vai dar camisa de futebol, dentadura, para fazer o cara ir votar. Mas... Bom, eu só conheço o Rio de Janeiro, o resto do Brasil eu conheço pouco. Mas no Rio de Janeiro, como o voto é secreto, a vontade de trair vai ser imensa. Esse cara está me dando dinheiro para eu votar, eu voto em qualquer um, menos nele. Então, eu acho que através do voto facultativo, a classe política seria pressionada diretamente a ter o indicador de representatividade na sua agenda. Porque cada vez que uma legislatura chegasse lá, mas com baixíssimos votos, ela seria, desde cara, uma legislatura carimbada. Vocês estão aí, mas vocês não tiveram meus votos. O que nos forçaria um pouquinho na direção do parlamentarismo, o que é bom. Podemos continuar e devemos, na nossa cultura, presidente, mas como economista, a situação atual do parlamento brasileiro é um dos grandes problemas, de novo, da democracia e da representatividade. O parlamento tem bônus, mas não tem ônus nenhum. Em nome da democracia individualista, digamos assim, o parlamentar, não existe mais a fidelidade partidária. Cada um vota no que bem entender. Como as ideias perderam coerência nos programas partidários, cada um vota no que bem entender, sem nem a coerção moral de pertencer a um certo universo, a um certo guarda-chuva de ideias. Vota como bem entender. Custo zero. No entanto, tem uma série de bônus. Orçamento, emendas parlamentares. Eu acho inconstitucional o fato de um parlamentar federal hoje em dia. É uma tese que eu não consegui convencer nenhum constitucionalista a me ajudar ainda. Mas eu acho que o fato de um deputado federal hoje ter, para manejar com suas mãos, cerca de 12 milhões de reais em emendas parlamentares, na média, é inconstitucional. Se algum dos senhores quisesse eleger deputado federal, e aqui há muitos nos quais eu votaria, ele já começa com 12 milhões a menos. O outro, em nome de uma coisa que todos sabemos que é absoluta ficção, porque o fato do parlamento ter o direito de mexer no orçamento, que é legítimo, diz respeito aos projetos, ao interesse nacional, ao interesse regional, e não a essa miudeza que se pratica com 95% do dinheiro que vai para as emendas parlamentares. Então, ele tem dinheiro para usar politicamente contra qualquer um dos senhores que poderia ser candidato, que não começa tendo 12 milhões para oferecer
num formato que não resistiria. Faça-se uma auditoria de resultados no dinheiro que foi gasto em emendas parlamentares nos últimos 10, 20 anos, se quiser, que vocês vão ver o que vai acontecer. É dinheiro jogado, não diria jogado pelo ralo, mas gasto sem prioridade nenhuma, assim, não sei o quê. Enfim. Agora, há a grande questão global, e ela não pode deixar de ser reconhecida. Eu vou terminando. Eu gostaria de falar demais sobre isso, porque é o meu tema, e é a Rio+20, e é tudo mais. A Rio+20, o momento político atual, que eu diria o furacão histórico atual, só pode ser comparado ao Renascimento. Tudo que aconteceu no século XX, Primeira Guerra Mundial, Revolução Soviética, crise dos anos 20, Grande Depressão, stalinismo, fascismo, comunismo, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Revolução Chinesa, Cuba, Vietnã, tudo isso é pequeno diante do grande momento histórico que estamos vivendo. A humanidade vai descobrir se é capaz ou não de certas coisas e, com isso, se transformar, porque se ela não for capaz, ela descobrirá muito sobre si mesma. Se ela for capaz, ela se transformará em algo diferente, porque estará fazendo coisas que nunca fez antes. Não estou falando aqui de nenhum fim do mundo, nenhum apocalipse ambiental, nada disso. Estou falando apenas do fato de que acabou o século XX, a visão do problema central da história humana hoje é outra. Nós não temos um problema de meio ambiente, nós não somos capazes de estragar a natureza do planeta, nós somos muito menos do que isso capazes de salvar a natureza do planeta, nós não temos força para isso, nós não somos deuses, nós somos a imagem e semelhança de Deus. A gente tem uma baita ilusão de achar que somos muito poderosos, porque a gente tira da análise o tempo. Isso é uma frase de um grande paleontólogo, Stephen Jay Gould, livros em português, recomendo todos, já morreu há alguns anos, mas o maior divulgador da ciência do século XX, na minha opinião. E ele lembrava Freud. Freud dizia que a humanidade cresce quando cai do pedestal, quando é abalada no seu ingênuo amor próprio. E nós estamos com um pedestal para cair, e ele diz respeito às nossas vidas pessoais e diz respeito à democracia e à incapacidade dos grandes governos e dos grandes sistemas de governança globais hoje falarem a realidade tal qual ela é. Qual o pedestal que temos que cair? Freud falava que a humanidade havia caído do pedestal com Galileu Galilei, por razões óbvias, com Darwin, por razões também óbvias, mas que a gente se recusa a aceitar, e com ele mesmo, Freud, aí num surto de narcisismo a ser interpretado no divã, mas não deixa de ser importante que o que nos move quase nunca é o que a gente pensa que nos move. Mas aí o Stephen Jay Gould acrescentava, e há um outro pedestal que é o nosso, para cair, que é a descoberta do tempo longo, o que os geólogos chamam de tempo profundo. O nosso tempo é curto. Nós vivemos 80 anos, Jesus esteve aqui há 2.000 anos, a civilização 6.000, 7.000 anos, a agricultura 12.000, e o primeiro bebê idêntico a nós estaria aqui discutindo, concordando, divergindo, ou pensando em outra coisa, tem 200.000 anos. A vida é outra conversa. A vida está aqui há 3 bilhões e 600 milhões de anos. Só a vida pluricelular está aqui há 660 milhões de anos. Num relógio de 24 horas, isso significa que nós chegamos aqui nos últimos segundos. Nas 23 horas, 59 minutos e muitos segundos anteriores, o planeta já passou por problemas mega, giga, incomensuravelmente, divinamente superiores a qualquer coisa que a humanidade, com todas as suas forças, com a indústria, com os exércitos, com as armas nucleares, com a NASA, com a Vale do Rio Doce, com a Petrobras, com a Academia Brasileira de Letras, somando tudo isso, que a humanidade possa sonhar em fazer daqui a 500 anos. É desse jeito que nós damos nome às eras geológicas. Paleozoico, era da vida antiga. Aí acabou o apocalipse. Nós somos o topo da cadeia alimentar. Se existíssemos lá como somos hoje, com todas as nossas forças, a tendência
a sobrar um de nós seria zero. Chance nenhuma, quase. Para aquela vida, um desastre, mas o que a ciência nos ensina, 5 a 10 milhões de anos depois, toda a vida estava aí recomposta. Diferente, a gente chama ela de Mesozoico, era da vida média. Contínua, mas diferente. Mais biodiversa, porque os designs de ponto de partida mais numerosos. No início da explosão do Cambriano, só de bactérias, todas as formas de vida. Das outras vezes, sobra barata, besouro, trilobite e tal. 5 a 10 milhões, vocês conseguem pensar isso? 5 a 10 milhões de anos. Não é o faraó, não é o homem de Neandertal há 30 mil anos atrás, não. 5 a 10 milhões de anos. A natureza está toda aí de novo. E depois acabou de novo. Acabou o Mesozoico com outro apocalipse e veio o Cenozoico, a era da vida recente, da qual nós somos o último fiozinho de cabelo lá em cima. Aliás, o apocalipse que levou ao Cenozoico todos, é o que a gente melhor conhece, muito parecido com os tempos atuais. Um biólogo de Harvard, titular, Peter Watt, compara os dois apocalipses, chamando, porque é uma extinção de 2 milhões de anos por razões naturais, no último caso, eras glaciais, e aí chega um evento extraordinário externo. Naquela época, um meteoro, 65 milhões de anos atrás, que cai na península de Yucatán, e hoje seríamos nós, os humanos. Aquele meteoro acabou com os dinossauros, ou quase, eu adoro essa piada, então vou fazer aqui. E quase todos os dinossauros, porque sobraram os perus, as galinhas, os periquitos australianos e as famílias oligarcas da política brasileira que sobrevivem a todas as intempéries e continuam aí conosco. Foram 30 e tantas extinções, 15 fortes e 5 apocalipses, que a humanidade seria varrida. Nós não temos poder nenhum no tempo da natureza. Nós temos muito poder no nosso tempo, muito poder. O nome geológico para a nossa época atual, 5 anos atrás eu falava em palestras, está se consagrando. E hoje é o nome que nós damos à nossa era. Vocês vão ver isso ali no Forte Copacabana, durante a Rio+20, no Museu do Amanhã, o Antropoceno. Nós mudamos o mundo. No nosso tempinho curto, nós mudamos o mundo. E nós, nos últimos 300 anos, que durante 199.700 anos a gente viveu de um jeito, agora vive de outro, nos últimos 300 anos. Eu não sou russoniano, isso foi muito bom. A gente vivia muito mal, cheio de medo, morria toda hora, todas as mulheres tinham um monte de filhos que morriam, a expectativa de vida era 30 e poucos anos, a vida era um horror. Era medo o tempo todo. Você estava aqui falando, mas sabia, não podia não acontecer, mas sabia que daqui a uma semana você podia não estar aqui. Era só tossir, papapá, não sei o quê, pá, tchau. Então era medo, né? Que a Franklin Delano Roosevelt, num discurso sobre desemprego, diz isso. É sobre desemprego, mas por analogia, a maior das liberdades é se livrar do medo. Então, nos últimos 300 anos veio essa mega barafunda, essa história da Revolução Industrial para cá, de economia de mercado, capitalismo, ciência, tecnologia, tudo muda o tempo todo, sei que tal, fumaça, carro, desigualdade, mas isso tudo nos salvou. Só que não tem free lunch, não tem almoço grátis. É muito curioso isso. Isso é um fenômeno para as ciências humanas, para os antropólogos e os literários. A economia que surgiu porque existem recursos escassos, em qualquer das suas vertentes teóricas, marxista, keynesiana, neoclássica, qualquer uma, ela se dedica a provar o improvável, ela se dedica a negar a realidade e a dizer o tempo todo, não tem almoço grátis, é para isso que existe a minha ciência. Mas os recursos são escassos, mas na relação da população, da civilização, da economia humana com o planeta, que é uma casa finita, tem almoço grátis. Basicamente, toda a teoria econômica diz: Deus não nos expulsou do paraíso. Ele botou a gente para fora, mas depois ele entregou a natureza do planeta para a gente se servir dela eterna e infinitamente, nunca teríamos problemas. Isso há 20 anos atrás, na Rio 92, era uma discussão. Hoje não é.
Naquela época, a gente se preocupava com as gerações futuras, o princípio da precaução sugeria vamos tomar um cuidadozinho, porque pode acontecer umas coisas imprevistas. Hoje, não mais. Vou citar um insuspeito, Delfim Neto. Ele disse assim: eu sempre soube que um dia atingiríamos os limites do planeta. Se isso é verdade, a gente não sabe, que o Delfim às vezes bota uma banca que não... Mas é possível. Ele até estudou na USP junto com o Rogan, o tempo que o Rogan teve aí, que é um economista que foi ridicularizado até a morte, se suicidou por dizer o óbvio que todos reconhecem hoje, Nicolas Rogan. Foi ridicularizado pelo próprio Paul Samuelson, numa reunião da Academia Norte-Americana, que disse assim: o Rogan agora, ele era um grande economista, está enveredando pelo esoterismo ecológico, mas o Rogan só dizia o óbvio, que hoje é consenso. E algum dia tem limite. Só que o Delfim completou a frase, isso é que me interessa, porque vindo do Delfim é insuspeito. Eu nunca pensei que eu veria isso em vida. Nós não vamos atingir os limites do planeta. Nós os atingimos. Hoje, agora. Não existe o risco de haver consequências. Não, a gente já contratou um aquecimento global grande. A gente vai decidir se ele é grande ou se ele é gigantesco e muito perigoso. Mas grande já está contratado, vai acontecer. Os oceanos não vão ficar mais ácidos. O pH dos oceanos, igual ao das piscinas, já mudou e vai mudar muito mais, nem que Deus tire a humanidade amanhã porque achando que não deu certo. A água já está escassa em vários lugares. Não vai haver guerras e genocídios. Estão ocorrendo conflitos, guerras e até genocídios, têm com base em recursos ambientais quase sempre água. Os desertos estão se expandindo. E o que é pior, tudo isso é provocado por 1,5 bilhão de pessoas. Norte-americanos, europeus, japoneses e nós, ricos e classe média dos países emergentes. 5,5 bilhões de pessoas só podem aspirar àquilo que é o modelo. Isso. Então, elas querem desesperadoramente também aquecer o planeta. Também, e têm todo o direito a isso. Todo o direito. Querem ter carro, querem ter freezer, querem viajar de avião. Não dá. Mas não dá para dizer para eles para não virem. Mas não dá. Então, nós temos que achar outro. Não dá para pensar que só a tecnologia nos solucionará. Então, para abreviar, a humanidade está desafiada a fazer coisas que ela nunca fez. Decidir enquanto humanidade. Humanidade é uma realidade abstrata, mas não concreta. No concreto, nós somos israelenses e palestinos, indianos, paquistaneses, rubro-negros e vascaínos. Agora não. A molécula de gás de efeito estufa não importa a mínima se é uma fábrica no Japão, muito moderna, um carro em Manhattan, um brasileiro desmatando a Amazônia, um indiano cozinhando em bosta de vaca nas ruas de Nova Delhi. Dá na mesma, vai para a atmosfera e aquece o planeta, e o bicho pegou, tem 10 a 20 anos para começar a mexer nisso. Então tem que ser todo mundo junto. Vai dar? Conseguiremos? Não conseguiremos? Nós somos tribais. Nós darwinianamente somos tribais. E culturalmente somos tribais. As duas coisas. Conseguiremos não ser tribais, porque se nós formos tribais, não há a menor chance de enfrentar esse problema. O acordo não fecha. Em segundo lugar, nós temos que expandir a consciência, porque trata-se de tomar decisões hoje para evitar problemas daqui a 20, 30, 50, 100 anos. Problemas perigosos para os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Nunca fizemos isso. Nossa consciência ali. Agora nós temos que convencer o presidente, o governador, o prefeito, a trazer para ele custos para evitar problemas daqui a 30 anos, quando ele não só não será mais governador, prefeito, presidente, mas não estará nem vivo. Conseguiremos isso? Mas nós temos que conseguir. Não, a antiga visão, para terminar, entre meio ambiente de um lado e economia, desenvolvimento social e humano do outro, não faz nenhum sentido. É idiota. É resultado de uma onipotência narcísica, de uma humanidade com dificuldade para sair da infância.
reconhecer a existência de limites, pensar num tempo mais distante, ampliando sua consciência. Isto não existe. Nós não podemos fazer mal ao meio ambiente, ele não depende de nós. Não haverá desenvolvimento econômico, social e humano se a gente não encontrar uma forma de desenvolvimento sustentável. Simplesmente não haverá. Nós não estamos falando do apocalipse, nós estamos falando de custo e sofrimento distribuído assimetricamente sobre os pobres, contados as centenas de milhões de pessoas. Achar que isso pode acontecer num mundo como o nosso, onde um sujeito está andando com uma mulher de burca numa terça-feira nas ruas de Cabul e no domingo está dirigindo um táxi em Manhattan, ou está vendendo Maria Mola e doce de coração em forma de abóbora em Governador Valadares na terça e no domingo está na Constituição Civil de Boston, que centenas de milhões de pessoas vão sofrer, pagar por isso, por estarem em posição vulnerável e terem menos recursos para se defender. E não vai acontecer nada com o 1 bilhão que causa tudo isso, mais do que perversidade, que não seria relevante, é uma baita ingenuidade. O mundo não é mais assim. Este é o mundo da Praça Tahrir, do Twitter, do Facebook, etc., e agora com gente indo à rua por aí. Então, nós temos um gigantesco problema para resolver. Não, quando a gente diz desenvolvimento sustentável, não é o meio ambiente. Estamos falando da economia. Como é que faz? Como é que sai da crise sem esbarrar nos limites do planeta? São a mesma questão. A gente não sabe como sai da crise, a não ser esse mito que os economistas vendem, que os chineses vão começar a consumir alguma hora, que é uma coisa muito boba. Não acreditem nisso. É que economista, para sobreviver, tem que ter alguma notícia boa no futuro, senão os preços das coisas caem, inclusive o que ele cobra pelas consultorias. Então, hoje em dia, a gente fala esse milagre. Os chineses, em alguma hora, mesmo sem previdência e plano de saúde, vão consumir. Não vão. Então, nós não sabemos como sair da crise. Sabemos que a austeridade não resolve, mas a capacidade de gastar dos governos é limitada, já foi gasta em parte. Um novo front tecnológico poderia ser uma grande ajuda. É a mesma questão, a sociabilidade, a economia, a política. O sistema político global não dá conta disso, do mesmo jeito que falávamos da democracia brasileira, sequer do ponto de vista de formular a pergunta. Ele tenta dizer coisas assim, economia verde. Economia não tem cor. Se por economia verde a gente entender o mesmo de sempre, com umas purpurinas, umas inovações tecnológicas, estamos perdidos. Se por economia verde a gente entender como é que faz para ter uma economia, o que é que nós podemos consumir que não aquece o planeta, o que é que pode gerar desenvolvimento, inclusive econômico, mas que não esbarre nos limites do planeta, ainda começamos a falar de coisas diferentes. Mas isso envolve mudar o modo de produzir e consumir. Não é consumir menos. Por que consumir um Jeep com tração a 28 rodas é mais relevante do que consumir, já que estamos aqui, a obra de Machado de Assis? Quem disse isso? E ambos são produtos de consumo, ideias são consumo, relacionamento social é consumo. Por que todos os jovens não deveriam? Não, tem muito consumo que não esquenta o planeta, mas os preços de hoje sinalizam que Deus nos expulsou do paraíso, mas depois nos entregou tudo de graça. E os preços de amanhã terão que sinalizar que não tem almoço grátis, e o custo de esquentar o planeta, de acabar com a vida, de acidificar os oceanos, tem que estar no preço das coisas. Isto é um valor que você impõe à economia de mercado. Isso é um valor no tempo e global que você impõe à economia de mercado. No passado, isso só ocorria dentro dos estados nacionais. Essa é a história do New Deal. Essa é a história do estado de bem-estar social. Essa é a história que a gente ainda tenta construir no Brasil. Mas agora ela não ocorre mais dentro dos estados nacionais. Os alemães chamam isso de poder decrescente do título eleitoral. Quando votavam na década de 60, decidiam A, B, C, D, E, F, G, H. Agora leva o mesmo título eleitoral e um alemão decide A e um pedacinho de B. Nem mesmo a quantidade de dinheiro que ele vai colocar na Grécia ele decide mais. Globalizou. O que globalizou? A economia de mercado. O que mais globalizou? Nada.
Isso é Habermas, é como eu penso. Nada. Mas é indispensável que globalize e realize tarefas que nunca foram feitas antes. Trazer o futuro para o presente, como qualquer jovem que passa a maduridade tem que fazer. Nunca a humanidade fez isso. Tem que fazer. E globalizou, mas só globalizou o mercado, não globalizou o resto. Não globalizou a opinião pública, não globalizaram as instituições. Não é governo mundial, não, tá? Aqui, de novo, pedindo data vênia aqui, mas eu prefiro morrer queimado no aquecimento global do que um governo mundial dizendo vai para lá, não, agora vai para lá. Seria um inferno insuportável. Mas governança global a gente precisa. Ela não virá mais de uma superpotência romana, britânica ou americana. Nós precisamos de governança global. Não temos. Quando a gente quer que a ONU faça um acordo, Rio 92, Rio +20, a gente quer porque quer, para avançar na luta política. Mas não faz a menor diferença se a ONU faz acordo ou não faz. Ninguém respeita, ninguém leva a sério. Não faz diferença nenhuma. Tem que acontecer de bom, acontece, que tem que acontecer de ruim, acontece. E nós precisamos desesperadoramente disso. A democracia dentro dos Estados nacionais não dá mais conta disso. E o desafio é para os próximos... A janela da história é entre 10 e 30 anos. Este também é um drama do Brasil. Doravante, somos todos cidadãos locais e cidadãos globais. E a política não está dando conta. Se ela não dá conta do desafio, ela não dá conta da representatividade. Não é da resposta, é da pergunta. A política não trabalha e não formula a pergunta, as perguntas da realidade no mundo hoje. Nós estamos no miolo de uma revolução. Muito obrigado. Eu agradeço a exposição instigante, muito atual e muito representativa daquilo que vive hoje a democracia brasileira e nos apontando várias direções para onde nós possamos caminhar. Eu anotei aqui algumas observações do professor Bessermann e gostaria de mencionar algumas delas que me tocaram particularmente. Quando ele falou da representatividade baixa, declinante da democracia brasileira e da baixa qualidade da nossa democracia. Eu queria lembrar que, apesar disso, houve grandes mudanças. A começar, vamos dizer, por aqui. Aqui nós tivemos, era uma coisa impensável. É preciso lembrar que nós todos vivemos o período em que um presidente da República renunciou para não sofrer o processo de impeachment. Ora, daí há um progresso muito grande a nós havermos tido um presidente operário seguido de uma presidenta mulher. Isso é um progresso inegável da democracia brasileira. Como nos Estados Unidos, quando eu lá estive, eu estive, na época do Watergate de Nixon. Por aí eu vivi todo o Watergate do princípio ao fim. Na última eleição americana, nós tivemos, no partido vencedor, uma disputa entre um negro e uma mulher para ver quem ia ser candidato. Também há um progresso aí na democracia, de um modo geral. O Congresso brasileiro, falou-se muito no Congresso aqui. Eu tenho a firme convicção, por gerações digamos, de atuação pessoal ou familiar no Congresso. Eu fui deputado estadual e federal. Eu posso afiançar que cada Congresso, desde que eu vivo, cada Congresso brasileiro é eticamente inferior ao Congresso precedente. Isso não há como negar-se. Naquela época, se apontava assim a dedo. Tem um corrupto no Paraná, eu estou me lembrando até dos estados, tem um corrupto no Piauí, tem um corrupto em São Paulo. Hoje se falou em 300 picaretas, mas em compensação para isso se aproveitou a existência de 300 picaretas para comprá-los através do mensalão, o que é também uma maneira discutível de resolver a representatividade da política brasileira.
O processo eleitoral nosso, esse tem melhorado, não há dúvida nenhuma. Eu me lembro da disputa pela lista única, pela lista oficial. Eu me lembro de pessoas sendo literalmente trancadas no curral eleitoral no interior do meu estado, de Minas Gerais, de Pernambuco, de outros estados. Hoje é absolutamente, não há disputa nenhuma quanto à efetividade, a qualidade do processo eleitoral. O que aconteceu? Aconteceu que cada vez mais o eleito está mais parecido com o eleitor. Há uma grande aproximação nisso. E o eleitor pode, nesse caso, como foi a proposta, sugestão do nosso conferencista, ele pode ou ser educado para votar melhor ou pode desistir de votar, o que aí seria, por esse lado, entregaria a quem seria entregue a possibilidade de votar. A opinião do nosso conferencista é de que seria entregue àqueles que estão loucos para trair, mas pode ser que não. Pode ser que não, não é? Pode ser que seria entregue a uma elite habituada a tirar vantagem do processo eleitoral em benefício próprio da sua classe. Esse é o temor que eu tenho. Eu não me... Por outra coisa também, outra coisa que eu queria lembrar, falou-se da moeda, falou-se da economia. E por falar em economia, eu gostaria de lembrar daquela ideia do predomínio do mercado, que a opinião de Jesus Cristo, falou-se Jesus Cristo também, a opinião dos cristãos é de que é preciso escolher entre Deus e Mamon, entre a divindade do dinheiro e a divindade real. Nós temos o hábito atualmente, só se cuida de economia, só se cuida de Mamon. É isso que está na política brasileira. E isso é preciso, mundial, na política mundial. E por falar em política mundial, também eu queria fazer uma observação. Eu acho que eu nunca, não me lembro da minha vida de ter assistido, como hoje, a moeda brasileira estar mais forte, melhor, mais garantida do que a moeda europeia. Isso é também um progresso inegável da democracia brasileira que nós temos que reconhecer. Enfim, foi uma conferência muito atrativa, é uma conferência que nos... atual, nós estamos olhando para o que o professor Bessemann disse e estamos vendo a situação brasileira e mundial, o que está acontecendo. Eu gostaria que todas as conferências feitas nessa academia tivessem essa atualidade e essa importância. Muito obrigado. Vou anunciar agora, peço desculpas. Preciso lembrar da programação a seguir, que é na próxima conferência será aqui no Teatro Magalhães Júnior, sobre eleições e reflexões, a parte do conferencista Sérgio Abranches. Eleições e reflexões é o tema geral das nossas conferências. Ele falará sobre federação e presidencialismo de coalizão a que o professor Bessemann se referiu recentemente. Agora, os próximos eventos. No dia 18 de maio, sexta-feira, às 18h30, sob a coordenação do acadêmico Nelson Pereira dos Santos, teremos Cinema na ABL, série de literatura policial, exibindo o filme O Falcão Maltês, sob a direção de John Huston, filme de 1941. É o que eu teria a informar nesse momento. Está encerrada a sessão. Muito obrigado.